Está começando mais um Na Guerra, senhoras e senhores, aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação. Hoje, sexta-feira, dia 12. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que aqui no canal, toda segunda-feira, 21 horas, tem Carlos Ribas Responde. Toda quarta-feira, 21 horas, tem o Projeto Chapecó com estudos bíblicos inteligentes. Nós estamos numa série de discipulado e vida cristã lindíssima para você dar aula na sua igreja. E aqui na sexta-feira, na Guerra, que também estamos numa série de testemunhos de libertação e batalha espiritual que eu vivi. Tem cada história. A história de hoje você não pode perder. Hoje eu vou falar sobre o dia que eu fui chamado por uma bruxa na Argentina para expulsar o demônio de um cara que ela estava fazendo um feitiço, que o cara era surdo e ela não conseguiu tirar o espírito dele. Uma história louca. Fica até o final que você vai ver. A história realmente é muito, 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 muito louca. Lembrando que o Na Guerra é patrocinado por Katia Reiter Brand, uma marca de roupa, de acessórios femininos, que tem feito um grande sucesso na internet e nas redes sociais, porque são roupas de extrema qualidade, com preço justo e ótimo bom gosto. Deixa eu mostrar o site para vocês da Katia, porque o site é muito bom. Cadê? Mudei direto aqui? Tá aqui, ó, www.katiareiterbrand.com. Você consegue encontrar aqui, olha, bolsas em couro, elegante, atemporal e minimalista. Tem até aqui uma propaganda que o Matheus fez, ó. Katia Reiter Brand. Elegância nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Esse site é muito bonito. Fácil de você encontrar as roupas. Muito legal. Esse final de semana eu vou estar em São Paulo. Eu vou encontrar com a Katia, com o Júnior. Francine e eu vamos ter um momento com eles muito especial. Vamos tirar várias fotos. Aproveite lá e segue no Instagram da Katia Reiter. Segue no Instagram da Francine. Segue o meu Instagram que vocês vão ver as nossas fotos lá. Muito legal, olha essas roupas, eu acho muito legal quando a mulher cristã sabe se vestir com decência, mas mesmo assim com muita beleza, não fica brega, não fica aquela crentona, sabe, que parece um saco de batata amarrado com uma corda no meio, fica, olha, uma crente bonita, bem vestida, é isso aí, e hoje em dia, eu tenho até falado isso, é difícil você encontrar uma roupa que não seja aí mostrando tudo, né, a mulherada sabe o que eu tô falando, então, entre no site katiareiterbrand.com, tá bem aqui, ó, e veja as roupas de boa qualidade, refinadas, que você pode comprar. É isso aí, porque nunca... Como é que é o slogan que o Mateuzinho colocou aqui? Elegância nunca sai de moda. Que Deus abençoe, irmã Kátia, irmão Júnior, Deus abençoe vocês. E você que não é inscrito aqui no canal, por que você não se inscreve? Me ajuda aí se você gosta de batalha espiritual, gosta de perguntas e respostas, gosta de estudos bíblicos, tem tudo aqui no canal. E agora nós estamos também com uma série de mentoria em vitória financeira. Veja só, começamos lá na segunda-feira, meio-dia e meia, segunda-feira, meio-dia e meio, né? Segunda-feira, meio-dia e meio, com a primeira aula. Terça-feira, a segunda aula, quarta-feira, terceira aula, quinta-feira, a primeira, segunda, terceira, quarta aula. Hoje, meio-dia e meio, já teve a quinta aula. E amanhã vai ter a sexta aula da mentoria Vitória Financeira, totalmente de graça para vocês. Eu vou repetir, eu já falei isso lá no Carlos Ribas Responde, segunda-feira, falei isso lá no Projeto Chapecó na quarta, vou falar agora no Na Guerra, aqui na sexta. Tem gente chamando e dizendo, eu quero apostila, eu quero... É porque essas aulas já foram gravadas. Elas foram gravadas há um tempo atrás, há mais de um ano, e estavam reservadas para que no futuro pudessem ser lançadas. Então nós relançamos essas aulas. Elas entram como ao vivo, meio-dia e meio, mas elas são gravadas. Então o Carlo que está dando aula lá não é o Carlo de hoje. Você que assistiu hoje meio-dia, aquele Carlo lá é o Carlo de um ano e pouco atrás, tá? E aí eu falei coisas lá na aula, além da aula toda, eu falei do grupo, falei das reuniões do Zoom e tudo mais, e tem gente chamando, eu quero entrar na reunião do Zoom, como é que eu faço? Não tem mais a reunião do Zoom, porque aquele grupo ali era um grupo pago de mentoria em Vitória Financeira. Nós tivemos mentoria 1.0 e 2.0. Essas aulas fazem parte do mentoria
Eu não me lembro se é o 1.0 ou 2.0, mas já teve esse grupo. Então eu estou liberando agora no YouTube as aulas para poder abençoar a vida de vocês gratuitamente. Então fique alerta, porque tem semana que vem ainda. Toda semana, 12:30. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, encerra a 12ª aula. Legal, né? Divulgue para os teus amigos, procure o grupo lá, como é que chama? A playlist aqui no YouTube e assista as 12 lições, porque é bem legal. Além de administração, além de dicas de administração financeira, tem muita coisa de batalha espiritual financeira, muita coisa de quebra de maldição, de princípios bíblicos, de bênção financeira, vale bastante a pena. Então, te espero lá nas aulas, 12:30. É a hora do descanso do almoço, pega o celularzinho lá no trabalho, fica assistindo, bota o fonezinho de ouvido, na condução, em casa, ou assista gravado depois. Ele entra ao vivo 12:30, mas está gravado aí, você pode assistir todos eles agora lá no YouTube. Vamos lá, vamos para a nossa história de hoje. Aliás, espera aí, antes de ir para a história de hoje, deixa eu lembrar que nós temos nossos membros mantenedores do canal. São pessoas queridas, abençoadas, meus irmãos em Cristo, que têm ajudado a gente com um aporte mensal realmente significativo para nós. Para você é pouco, às vezes é R$7, lá não lembro quanto, acho que é R$7 por mês, mas para mim faz muita diferença, me ajuda muito. Então você pode clicar no botão Torne-se Membro, do lado do botão Inscreva-se, tem lá Torne-se Membro, e aí você ajuda mensalmente. Se você tem o membro básico, médio e avançado. O básico você recebe aquele símbolozinho do CR do lado no chat aí do YouTube. O médio e o avançado, vocês têm o nome na lista aqui de mantenedores. Por favor, muito obrigado por vocês terem ajudado, e quem quer ajudar, por favor, ajude, porque realmente tem feito a diferença na nossa vida. Vamos lá, a história de hoje, meu povo, que história diferente. Eu escolhi essa porque essa é muito diferente. Então ela aconteceu há quantos anos atrás, meu Deus? Eu era pastor na divisa do Brasil com a Argentina. Eu estou em Chapecó já faz 8 anos, mas isso aconteceu... Então, bota aí que aconteceu no início do meu ministério, 18 anos atrás, talvez, de ministério pastoral. O Matheus tem 20. Eu comecei a ser pastor, eu fui pastor. O Matheus era recém-nascido. Vamos colocar 18 anos atrás. 18 anos atrás. Então eu morava na fronteira do Brasil com a Argentina. Inclusive, na época que isso aconteceu, um amigo meu, um pastor muito querido, um pastor do Rio de Janeiro, estava lá na igreja visitando. Ele foi lá para pregar na igreja, para visitar a gente. Um pastor muito querido. E aí eu recebi esse convite inusitado. Deixa eu explicar a situação. Nós ganhamos para Jesus um menino. A nossa igreja tinha bastante jovens e nós montamos uma banda de rock gospel. Eu sempre fui roqueiro, então a gente tocava Resgate, Cats Barneia, tocava músicas do Novo Som, do Oficina G3, algumas. A gente tocava as músicas nos cultos jovens. Então os cultos jovens, eles eram mais musicais. E com isso, obviamente, eu fui ganhando muitos jovens para Cristo. E nós ganhamos um jovem, menino muito inteligente, especialíssimo, que era, se eu não me engano, agora a minha memória pode estar falhando, porque passaram muitos jovens pela igreja, ele era, se eu não me engano, ele era órfão do pai. Francine, ela saberia me dar essa informação melhor, porque Francine não esquece nada. É uma qualidade, mas é um defeito também, ela não esquecer nada. E, se eu não me engano, ele era órfão do pai, ou a mãe era divorciada, mas eu penso que ele era órfão. E a mãe, quando eu conheci ele, que nós evangelizamos ele e ele veio para a igreja, a gente conheceu ele e fomos na casa dele para evangelizar, nós conhecemos a mãe. A mãe era muito esquisita. Essa mãe dele, ela era toda espiritualizada, ela tinha caveiras dentro de casa, ela tinha muitas caveiras dentro de casa. Ela tinha morcegos dentro de casa, ela tinha fadas, gnomos, bruxas, não é? E eles eram argentinos, moravam bem na região de fronteira. E ela usava aquelas roupas estereotipadas de bruxa, aqueles vestidos com vários véis, assim, não é véis, né? Véus? Não sei, enfim. Com vários tecidos um em cima do outro. E eu perguntava pra ele, tua mãe, qual a religião que a tua mãe é? Ele falava, minha mãe não é de religião nenhuma, minha mãe acredita na natureza e tal. E eu falava pra Francine, falava, essa mulher é bruxa. Essa mulher é uma bruxa, porque ela tem, né,
todo esse aspecto. A casa dela era complicada, era muito, muito pesada a casa dela. E aí eu comecei a convidá-la para ir ao culto e investir num diálogo com ela, não é? Ó, dona fulana, mas e aí, o que a senhora pensa da vida, né, da religião, da fé? A senhora acredita em magia? O que a senhora acredita? Qual que é a tua religião? E eu fui conhecendo essa senhora e fui entendendo que ela era uma bruxa e fui criando uma linha de conversa com ela a fim de ganhá-la para Cristo. Mas você sabe, quando você vai evangelizar alguém, você não pode ir contra a fé da pessoa. Você entendeu? Por exemplo, você vai evangelizar uma pessoa idólatra. Você não pode chegar lá e falar mal dos ídolos. Você não pode concordar. Né? Falar, não, eu também gosto dos ídolos. Não, não é isso. Mas você não pode chegar lá e falar, essa estátua de São Jorge é um demônio. Essa Aparecida aí é o diabo. Claro que você não vai falar isso. Por que você não vai falar? Porque você quer demonstrar para a pessoa, através do amor de Cristo, que Jesus é o caminho. E não aquele caminho que a pessoa está vivendo, ok? Então eu fui falando da minha vida, do meu testemunho, da minha experiência passada, da minha experiência com Cristo, e carregando ela de expectativa sobre quem é Cristo e de esperança de que se ela precisasse de fato de algum momento da ação de Deus, que ela teria em mim uma opção. Essa é uma das minhas linhas de evangelização. Eu sempre gosto de ser uma opção para as pessoas e não ser uma barreira, né, uma parede que o crente chato, o crente impertinente é uma parede. Não, eu gosto de ser uma opção. E a gente foi aí muito tempo evangelizando essa senhora, inclusive o filho dela batizou, ia em retiros de jovens, enfim, uma benção, um menino muito bom. E a mãe, né? Acontece que essa mulher tinha uma casa como se fosse de sítio, bem dentro da Argentina, assim, para vocês entenderem, né? Região de fronteira, cidade é fronteiriça ao Brasil, aí você coloca aí 100 quilômetros para dentro, ela tinha lá uma chácara num vilarejo, uma cidadezinha de interior, no interior dessa cidade do interior, então no sítio da cidade do interior, e ela sempre ia para lá, e eu sempre desconfiava que lá era o lugar que ela fazia os feitiços dela, né? Porque é mato, distante, lugar ermo, tudo mais. Aconteceu um dia, então, que estava esse meu amigo do Rio de Janeiro comigo lá na igreja. Se eu não me engano, era um domingo de manhã. Eu não me lembro como foi o contato, que faz muito tempo, quase 20 anos. Se o menino veio, acho que foi o menino que veio lá em casa, ele veio e falou assim, pastor, a minha mãe está precisando muito de ajuda e disse que só o senhor pode ajudar. Tá, ok. E onde ela tá? Ela tá no sítio. O senhor iria para lá? Aí eu falei, vamos, o que tá acontecendo com ela? Aí eu super preocupado, você tem como você ligar para ela para perguntar o que é? Tem, vou ligar para ela. Ligou pelo telefone argentino e ela passou para mim e ela disse, pastor, tem um rapaz que tá doente e eu faço umas orações para as pessoas doentes. Né? Aí você vai entender na linguagem, né, as orações, né, feitiços, ela fazia encantamentos. E esse rapaz ficou enfeitiçado e eu não consigo tirar. Ele tá com uma entidade, essa entidade violentíssima, quebra tudo. E aí eu joguei um feitiço nele para ele dormir, para eu poder tirar essa entidade e curá-lo, porque ele tá doente. Só que o rapaz é surdo. E agora que ele tá em dormência, com essa entidade violenta, eu não consigo mais falar com ele, porque ele não me ouve. E aí eu lembrei do senhor, que o senhor tem Jesus e tal, quem sabe o senhor possa me ajudar. Eu olhei pro meu amigo, olhei pra Francine e falei, vamos? E eles falaram, vamos. Então vamos. Entramos no carro e viajamos 100 quilômetros Argentina dentro, no meio da estrada de asfalto, aí pegava uma estrada de chão e tal. Chegamos numa fazenda, assim, módica, mas tinha bastante campo, bastante mata, uma plantação de uva, uma parreira bem grande, parreiral, bastante árvores, e aí nós chegamos na casa, né? E ela nos recepcionou e de fato era um lugar assim que ela fazia essas rezas, que ela fazia esses encantamentos. E aí eu conversei com ela primeiro, falei, primeiro, cadê o rapaz? Ela falou, tá deitado na sala, num sofá. Bom, o rapaz era grande, ele era acima do peso e grande, né? De estrutura grande. E eu falei pro meu amigo pastor que estava comigo do Rio de Janeiro, eu falei, se esse cara manifestar com o demônio, vai dar trabalho para nós dois, porque o cara é grande, o cara é forte,
não é? Aí o demônio já tem uma força própria, associada à musculatura do indivíduo, não é? Vamos ser sinceros, se o demônio possui uma pessoa pequenininha, franzina, magrinha, que pesa 45 quilos, é demônio, mas você segura, tá fácil. Se o demônio pega um cara de 1,90 m com 120 quilos, é diferente, a estrutura muscular é diferente. E aí eu falei pra ele, se esse demônio manifestar aqui violento, como ela disse, que ele quebra tudo, nós dois somos pouco para contê-lo. E a Francine era bem mais magrinha que ela é hoje. A Francine sempre foi um fiapo. Então, não vai dar conta. E eu não vou pedir pra bruxa ajudar. Não tem sentido. Eu vou pedir para ela sair da casa. Então a minha estratégia foi essa. Eu chamei ela para fora da casa, conversei com ela, ela disse o que ela fez, eu falei para ela, para eu poder expulsar esse demônio dele, eu preciso que você me entregue o que você fez. Por quê? Porque eu não vou manipular as forças espirituais. Eu não tô aqui como bruxo, eu não sou um bruxo. Você não chamou um outro feiticeiro para fazer um trabalho, você chamou um crente. Eu vou dar uma ordem em nome de Jesus, eu vou mandar os demônios dele saírem do corpo dele. E esse cara vai ficar vazio, eu vou ter que levá-lo para a igreja. Então, eu quero que você entenda que o trabalho que você faz é oposto ao que eu faço. E aí eu quero te fazer um acordo. Se eu expulsar o demônio dele, você vai para a igreja? Senão eu vou virar as costas e vou voltar embora. Porque Deus não me trouxe aqui por um acaso. Deus não me fez andar 100 km para vir, depois vou ter que voltar mais 100 km, são 200 km dentro da Argentina, para vir aqui fazer um serviço de carregador de lixo, tirar problema de uma feiticeira, para você continuar sendo feiticeira, fazendo feitiço livremente, porque um pastor veio e te ajudou. Isso eu não vou fazer. Então, para sermos sinceros aqui, bem claros um com o outro, eu vou expulsar o demônio dele, mas eu vou ter que expulsar o demônio que tem em você também. Não, mas como assim? Eu só vou expulsar o demônio dele se eu puder orar com você. E se você firmar um compromisso comigo, você vai para a igreja. Se não, nada feito, eu volto embora. Aí ela ficou assim, mas não tinha o que fazer. Ela tinha que devolver o rapaz para a família. Era um rapaz jovem, 20 e poucos anos. E ela falou, tá, então eu deixo você orar comigo e eu vou com você na igreja. Quantas vezes você quer que eu vá na igreja? Eu falei, você vai ter que ir um mês pelo menos para dar certo o negócio aí, porque você deve ter muito demônio. E ela, tá, um mês eu vou. E se terminar um mês e eu não quiser mais ir, aí eu libero você para não voltar. Mas eu duvido que você não vai mais querer ir, porque você vai amar a igreja. A igreja é coisa boa. E ela fechou, então. Demos as mãos. Falei, então fica aí que eu oro com você depois. Eu vou entrar com você. Não. Você fica lá de fora. Francine fica com você conversando aí e eu vou lá com o pastor amigo meu. E entramos lá. Então assim, o rapaz estava deitado, rapaz grande, muito grande, deitado no sofá, encolhido, porque ele não cabia no sofá. E aí eu cheguei e falei, ô moço, ele não acordava. Não acordava. O demônio que estava possuindo ele tomou ele de um sono. Eu chacoalhava ele, que qualquer pessoa, independente se é surdo ou é ouvinte, qualquer pessoa sendo chacoalhada vai acordar. Eu chacoalhava ele, ele estava como morto, assim, sabe? Um corpo largado no sofá. Aí eu lembrei de Jesus, não é? Orando com pessoas surdas, expulsando demônios que a Bíblia chama de surdo-mudo, né? Não é o correto se falar surdo-mudo, né? A gente entende, mas naquela época, a linguagem bíblica é uma linguagem antiga. Chamava o surdo de mudo, chamava o surdo de surdo-mudo, porque é uma linguagem antiga. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, a pessoa é surda, não é? Aí eu peguei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o surdo, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro orar para que Deus cure a audição dele. Porque se esse menino é surdo por causa de um demônio, eu vou expulsar esse demônio e ele vai ficar curado. Então eu fui, coloquei a mão no ouvido dele e comecei a orar com o dedo no ouvido dele. E falei pro outro pastor, você fica perto do tronco ali, perto dessa região, entre perna e tronco, porque ele estava encolhido no sofá. Então eu fiquei na frente dele, do rosto, e falei pro meu amigo, fica aqui, ó. Se ele espernear, você pula nele. Só que o meu amigo era menor que eu, mais pesadinho, mais gordinho, mas menor que eu. Então, aí eu coloquei os dedos nos ouvidos dele e comecei a orar assim. Espírito maligno que trouxe a surdez na vida deste jovem, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda surdez, toda incapacidade de ouvir,
todo demônio que tapou os ouvidos desse jovem, que o tornou surdo, todo demônio que o incapacitou de usar o seu aparelho auditivo, todo demônio que o incapacitou de falar, porque ele não ouve e logo ele não fala, todo demônio que o incapacitou de ter uma vida comum, teve que manter uma vida adaptada, porque a surdez é... Você orar. Em nome do Senhor Jesus, sai dele agora. Demônio que está dando sono para ele, eu te ordeno, saia dele. Me ouça, saia dele agora. E eu comecei a lembrar que no mundo espiritual não tem idioma, tá? Então, por exemplo, essa é uma dúvida que muita gente me pergunta. Se eu estiver no Japão e for expulsar um demônio, e o demônio e a pessoa só fala japonês, a pessoa não entende português, não importa. Eu posso orar em português e dar a ordem para o demônio sair em nome de Jesus em português para uma pessoa que está possuída, essa pessoa é japonesa, não entende português. Não importa o idioma que a pessoa possuída entenda. A ordem é dada no mundo espiritual e a ordem vira uma forma espiritual. A ordem não vira uma frase espiritual. Então, eu sei falar espanhol. Eu poderia falar espanhol com ele, que é argentino, mas não importa. Você pode orar expulsando o demônio do argentino em português. Porque você não está dando uma ordem para o argentino, você está dando uma ordem para o demônio. E o demônio entende a ordem como uma forma espiritual. E aí eu comecei a orar em nome de Jesus. Comecei a falar, demônio, me ouça. Demônio, ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Abra os olhos dele. Abra os olhos dele, faça ele acordar. Em nome do Senhor Jesus. Ele abriu os olhos, só os olhos. Ele não mexeu o rosto nem o corpo. Mexeu os olhos assim, olhou para mim. Mexeu os olhos assim para baixo, olhou para o outro pastor amigo meu. E eu falei, eu cancelo a tua força física agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre esse corpo físico e você não pode recrutar musculatura para mexer um músculo sequer. Eu proíbo qualquer recrutamento físico desse corpo em nome de Jesus. Você está entendendo, demônio? Aí ele fez bem assim, ó. Bem sério. E eu disse, você que trouxe surdez a esse jovem, eu te ordeno que saia e permita que ele ouça em nome do Senhor Jesus. Sai! Quando eu falei isso, ele fez assim, ó. E eu falei, ustedes me oem? Ustedes me oem? Aí ele começou a balbuciar, né? Como um surdo faz, aqueles grunhidos. E ele tava dando a entender que ele estava ouvindo. E ele fazia assim. E eu falava, como estás? Como se siente? E ele, oh, oh. Daí eu falei, agora eu vou orar com ele para expulsar os demônios que estão nele por ocasião do feitiço que aquela mulher tinha feito. Porque veja, aquela mulher estava fazendo um feitiço para curá-lo da surdez. O que ela estava fazendo na verdade? Colocando mais demônios nele. Aí eu meti a mão na testa dele, na cabeça dele, na cara dele. E comecei, em nome de Jesus, todos os demônios que foram implantados em você neste lugar, sai agora em nome de Jesus. E ele começou a querer se mexer. E eu orava expulsando e orava dizendo, eu cancelo a força física agora, em nome de Jesus. Não mexa os braços, não mexa as pernas. E ele tremia todo, e nós orando, e o outro pastor orando. O outro pastor, amigo meu, ele é pentecostal. Ele é até da Assembleia de Deus. E ele tava já meio que assim, meio que orando em línguas. Vai lá, varão, continua orando, mas a gente tem que dar ordem aqui pro demônio. Não adianta você ficar orando em línguas aí. Eu acho que ele se emocionou, querido. E eu orando, até que passou um tempo assim, não posso precisar quanto tempo foi. O menino abriu os olhos assim, aliviado. Aí eu comecei a falar com ele em espanhol, falar pra ele, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? E ele fazia assim, faz o sinal com o rosto, você tá me ouvindo? Você me entende? Você me entende o que eu tô falando, né? E tu compreendes yo que estou hablando com vos? Yo comprendes? Aí ele fazia assim, habla así. Se usted está me ouvindo, habla así. Eu compreendo, sim, compreendo. Aí ele, sim, com toda dificuldade. Não, o cara recém começou a ouvir. Sim, compreendo. Fazia assim, sabe? Aí eu comecei a botar a mão aqui na garganta dele.
Eu libero a fala na tua vida em nome de Jesus. Eu libero a fala. Você vai conseguir falar. Você já ouve. Comece a falar agora em nome de Jesus. Comece a falar. E aí eu dizia para ele, repita comigo, Jesus, Jesus. Eu dizia, né? Hable comigo, Jesus, Jesus. Aí ele, Jesus. Ele fica, hable comigo, Jesus. E ele, Jesus. Hable, Jesus. A primeira palavra que ele falou na vida dele foi Jesus. E foi assim um Pentecoste, porque o meu amigo assembleano ali já... E o fogo desceu. E foi um Pentecoste. E aí, eu falei, vem varão, aproveita que você tá no fogo aí, ora com ele aqui. Aí ele já abraçou o menino, já começou a orar em línguas, e o menino começou a chorar. E começou, eu não sei se ele tava orando em línguas, ou em espanhol, ou tentando falar, porque é um ex-surdo agora, né? Sei que ele também começou, e foi um Pentecoste, foi uma bênção. E aí eu chamei Francine e falei, traz a irmã aí, já tô chamando de irmã. Aí vieram as duas, aí eu peguei a irmã, né, a feiticeira, mas que você vai saber porque eu chamo de irmã agora. E aí comecei, falei pra ela, ó, aqui, ó, foi curado, liberto, saiu os demônios e tá voltando a falar. Quando ela viu aquilo, é impossível alguém não se quebrantar. É impossível. E ela começou a chorar emocionadíssima. E eu comecei a orar com ela, e ela começou a, sabe, assim, você via ela tirar camadas espirituais de cima dela. Como se ela tivesse com vários véus ou véis. Eu não sei, alguém me corrige aí nos comentários. Foi tirando assim, sabe? A impressão que eu tenho é isso. Que como se ela tivesse casacos e ela ia tirando. Porque eu ia orando com ela e ela ia orando e chorando. E eu via coisas sair dela. Coisas. E no final, assim, ela tava com outro semblante. Olha, irmãos, diante de Deus, parecia que a casa estava mais clara. Parecia que tinha entrado luz pelas janelas. O clima mudou. O menino ali aprendendo a falar com a gente. Ela feliz. E nós voltamos para casa. E ela participou da igreja naquele mês todo. Foi um mês de discipulado e acompanhamento. Entregou sua vida para Jesus. Ela se batizou e, passado um tempo, ela veio a falecer. Batizada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, sabe, às vezes, deixa eu falar para vocês uma coisa. A obra de Deus, na vida de um libertador, você não sabe o que vai acontecer no próximo final de semana. Você não sabe o que você vai encontrar na próxima esquina. Você não sabe como Deus vai te chamar e o que você vai fazer quando você virar aquela rua ali. Você tem que estar sempre pronto em santidade. Toda vez que o pecado bater no seu coração, você tem que dizer, olha, não posso aceitar, porque talvez daqui 20 minutos eu vou ser chamado no interior da Argentina para expulsar um demônio e libertar uma feiticeira e ganhar almas para Jesus. Então essa história foi muito legal. E é um testemunho muito bom. Lembrando agora, eu tô contando aqui, e eu já vou até engatilhar o Na Guerra da semana que vem. Eu vou contar semana que vem, quando eu fui na casa da maior feiticeira da região. Deus me fez jejuar por 3 dias. 3 dias eu jejuei, sem água, sem comida. E no terceiro dia, e eu não sabia o porquê Deus estava me mandando jejuar. No terceiro dia, era uma sexta-feira, 10 da noite, Deus me mandou na casa da maior feiticeira da região, que era a feiticeira que os políticos da região iam para fazer trabalhos para ganhar as eleições. E Deus me mandou ir na casa dessa feiticeira. Eu vou contar para vocês na próxima sexta-feira aqui no Na Guerra. Então vocês não podem perder, porque essa história faz parte da minha história como pastor de libertação, porque foi algo assim que Deus mostrou o mundo espiritual visível aos meus olhos, e aquele livro que eu tenho chamado Sinais foi escrito em cima de experiências como essa que eu vou contar na sexta-feira que vem. Você não pode perder, tá bom? Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Deixa eu fazer uma propaganda. Diz que quem sabe faz ao vivo. Eu vou fazer ao vivo agora. Por quê? Porque o organizador... Eu sou o
o idealizador do CETIB. Sabe se eu posso falar que eu sou o dono? Não, né? Não tem dono, é uma escola. Mas o organizador do CETIB é o Bispo Jaime Coelho, tá? Ele que é o organizador lá do Rio de Janeiro, que é um dos professores. E ele hoje me chamou, na verdade, hoje não, ele já me chamou na segunda-feira. E ele falou assim pra mim, cara, vamos fazer uma promoção pros alunos, pro pessoal que você que você tem no YouTube? Eu falei, vamos. Então assim, ó, o CETIB nível 2, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Ó, o CETIB nível 2, opa, deixa eu tirar aqui o vai acontecer no Rio de Janeiro, dias 14, 15 e 16 de junho de 2024. Ele é presencial. Para você fazer o nível 2, você tem que ter o nível 1. Se você não tem problema. Ele custa R$ 400 no site do CETIB online. Mas eu vou te dar de graça. Vou te dar de graça para você estudar comigo lá no presencial. Ele conta com hospedagem, dia 14, dia 15, dia 16. Café da manhã, almoço e janta nos 3 dias. Camiseta da escola, apostila impressa, certificado, material didático, transporte de um ponto de encontro lá em Nova Iguaçu até o local que é uma casa de retiro, até o local do CETIB e voltar, você não precisa nem ir com o seu carro. Nós estamos, os 3 professores, pastor José Maurício, bispo Jaime Coelho e eu, ficamos hospedados no mesmo lugar que vocês, tomamos o café da manhã com vocês, almoçamos com vocês, jantamos com vocês. À noite tem 3 cultos, né? O culto do dia 14, o culto do dia 15, o culto do dia 16. Nós pregamos, um dia sou eu, um dia é o Zé, um dia é o Jaime. A banda de louvor somos nós, eu sou o guitarrista da banda, o Jaime é o baixista, o Zé é violão e voz, a gente leva um baterista, um tecladista. Então assim, é muito legal o CETIB, vocês vão ter uma imersão com a gente. O CETIB nível 2 custa R$ 1.500. Só que esses R$ 1.500 é taxa fixa. Você pode parcelar, é claro. Mas você pagou R$ 1.500, você ganha tudo isso. Você ganha o transfer, você ganha camiseta, apostila, certificado, credencial, material didático, 3 cafés da manhã, 3 almoços, 3 jantas, hospedagem completa. Você ganha tudo. Pagou R$ 1.500, pam, tá lá estudando. Não é? É um preço realmente muito justo. Mas o Bispo Jaime disse, vamos fazer uma promoção para os teus alunos, para o pessoal do YouTube, da rede social? Vamos. E ele fez uma super promoção por tempo limitado de 30% off de R$ 1.500, tudo isso que eu falei para vocês, por apenas R$ 1.000,50. Então, e também tem um desconto para quem quiser ir em grupos. Se você quer juntar uma patotinha aí naquela turminha das irmãs do coque, das irmãs da canela de fogo, dos irmãos da intercessão da libertação da sua igreja, 5, 6 irmãos, 5 irmãos para ir num carro, manda um WhatsApp pra gente e fala que você vai num grupo que vai ter preço especial para grupos também. O WhatsApp é esse que está na tela, 21 99184 5619. Fale com a pastora Margarete, que ela que é responsável pelas inscrições e ela está habilitada para te abençoar e te dar esse desconto, ok? Mas como é por tempo limitado, faça isso agora, não perca tempo e venha estudar conosco no CETIB, ok? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar conosco lá. É uma escola incrível, você vai aprender batalha espiritual, libertação, quebra de maldições, tricotomia, vai aprender libertação na alma, cura da alma, louvor como arma de guerra, intercessão profética, conquista de territórios, vai aprender homeostase tricotômica, que é a interação entre espírito, alma e corpo, vai aprender sobre esquizofrenia e possessão demoníaca, tem muita coisa no CETIB nível 2. E olha, e os 3 são pastores, são conferencistas, são escritores, mas o Bispo Jaime é psicólogo, eu sou neurocientista, o Zé é pedagogo, então tem uma linha de ensino muito acadêmica, aprimorada, é muito, muito legal. E você vai estar com a gente, vai poder orar com a gente, vai poder tirar dúvidas junto com a gente, vai ter os momentos de descanso que você vai estar conosco, vai participar do culto, vai ser ministrado por nós nos cultos à noite, é muito legal, não perca esta chance, faça a sua inscrição agora mesmo. Vou colocar até de novo aqui, ó. O WhatsApp 21 é o código lá do Rio de Janeiro, 991845619. Fale com a pastora Margarete e receba o seu desconto. Tá querendo ir em grupo? Vá em grupo e ganhe um desconto melhor ainda, ok? Pessoal, é isso aí. Deus abençoe vocês.
Fique na graça do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus. Até segunda-feira no... segunda-feira o Carlos Ribas Responde vai ser especial, tá bom? Vai ter perguntas que nós gravamos ao longo da semana. Vai ser o Carlos Ribas Responde diferente. Quarta-feira, Projeto Chapecó. E sexta-feira, Na Guerra, falando da feiticeira que fazia trabalhos para políticos. Tá? É uma história muito, muito, muito linda, assim. O que Deus fez e a forma com que Deus agiu é extraordinário. Extraordinário, tá bom? Eu tenho muita história para contar e nós vamos seguindo nessa série. Você gosta dessa série? Comenta aqui embaixo se você gosta do Na Guerra com essa série de testemunhos de batalha espiritual. Dá o seu like aí para deixar o conteúdo mais valioso ainda. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos com 93 mil inscritos. Falta 7 mil para chegar em 100. Tá fácil. Manda para teus amigos e pede para eles se inscreverem. Eu sei que muita gente que assiste não se inscreve. Se todo mundo que assiste se inscrever, a gente bate 100 mil hoje. Então, se você sentir no coração de fazer isso, faça. E você vai nos ajudar, tá bom? Muito obrigado aos nossos membros mantenedores, muito obrigado aos inscritos no canal, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.